Olá, pessoal! Eu vou falar um pouco sobre banco de dados orientado a objetos. Banco de dados orientados a objeto é um tipo de banco de dados onde as informações são armazenadas e compartilhadas entre diferentes aplicações, permitindo, portanto, que as informações de seu estado sejam manipuladas de acordo com suas necessidades. Este processo pode ser comparado à seleção de um registro em tabelas utilizadas através de uma consulta. A modelagem de banco de dados orientado a objeto vem ganhando espaço nas áreas como banco de dados especiais, telecomunicação e nas áreas científicas, como física e biologia molecular. Isso, pois essa nova tecnologia oferece o aumento na produtividade, segurança e fácil manutenção. Temos que a padronização do banco de dados orientado a objeto teve seu início devido ao alto crescimento em 2004 e possibilitou uma consulta mais ágil dos dados, uma vez que o acesso é realizado diretamente ao objeto por meio dos ponteiros. Me chamo Tarcísio e irei apresentar o que é e como surgiu o banco de dados orientado a objeto. Mas antes de aprofundar no tema, irei explicar um pouco sobre banco de dados. O que é banco de dados? O banco de dados é a organização e armazenagem de informações sobre o domínio específico e tem como sua linguagem padrão a SQL. De forma mais simples, é o agrupamento de dados que tratam do mesmo assunto e que precisam ser armazenados para segurança ou conferência futuras. Bancos de dados na nuvem e bancos de dados autônomos estão abrindo novos caminhos para se tratar de como os dados são coletados e armazenados, gerenciados e utilizados. O banco de dados de orientação a objeto surgiu nos anos 80, com o intuito de buscar ter sustentação intrínseca da gerência de banco de dados para objetos gráficos estruturados. Um banco de dados de orientação a objeto é um banco que cada informação é armazenada na forma e são como as programações orientadas a objeto, e só podem ser manipuladas através de métodos definidos pela classe que esteja o objeto. Os bancos de dados de orientação a objeto não possuem tal linguagem padrão. Isso obriga os desenvolvedores a trabalhar com linguagens proprietárias que, às vezes, são altamente complexas. Existem dois fatores principais que levam à adoção da tecnologia de bancos de dados orientação a objeto. A primeira é que um banco de dados relacional se torna de manipulação com dados complexos. Essa dificuldade se dá pois o módulo relacional se baseia nos senso comum relativo ao modelo de dados necessário ao projeto e mais nas contingências práticas do armazenamento eletrônico. A segunda é que aplicações são construídas em linguagens orientadas a objeto, como JavaScript, C# e Python, e entre outras. E o código principal se traduz para linguagens que o modelo de banco de dados relacional entenda. Agora irei passar a fala para o próximo integrante do grupo.
É importante ressaltar que, com o constante desenvolvimento da tecnologia, diversas ferramentas surgem a todo momento. Com os bancos de dados não é diferente. Ainda que não seja uma opção muito visada no mercado, quando comparado com os bancos de dados relacionais, os orientados a objetos apresentam vantagens como o armazenamento direto de tipos de dados complexos, a representação desses dados e operações de determinados objetos. Temos uma lista de alguns bancos de dados orientados a objetos e exemplos de empresas que as utilizam. Falaremos um pouco mais sobre Jasmine, Versan e Cache. Jasmine teve sua primeira release lançada em 2009 no site GitHub, com código aberto. E desde então, seu uso tem sido cada vez mais frequente, pois trabalha com testes de desenvolvimento que são primordiais para o resultado final. À medida em que todo o código vai sendo desenvolvido, a sua complexidade vai aumentando. Dessa forma, a realização de testes vai sendo cada vez mais requerida. O Jasmine é um framework que serve para criar testes automatizados no JavaScript e é um dos mais utilizados para tal finalidade. O banco de dados orientado a objeto Versan é uma vertente utilizada em linguagem Java e C++, e tem como principal foco as aplicações sobre domínio e domínio lógico. O Versan é um ambiente bem distribuído e conta com um suporte multiusuário, disponibilizando também um amplo conjunto de produtos, como ferramentas para desenvolvimento de aplicações e administração de bancos de dados, entre outras aplicações. O Versan é bastante utilizado nos sistemas de telecomunicações, redes de transporte, áreas médicas e setores financeiros. Um exemplo específico é o desenvolvimento de um banco de dados estatísticos orientado a objeto, do mestre José Santana Bevilacqua, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a partir do Versan em integração com outros recursos como o O2, Object Store, a Gemstone, entre outras, cria-se um novo formato de banco de dados, o estatístico, que tem por sua finalidade o fácil manuseio de N bancos de dados por M pessoas, e ainda assim conseguir o acesso possível e com a máxima praticidade, orientado por um tutor que fica responsável pelo treinamento das M pessoas que terão acesso aos N bancos de dados. Veremos agora as aplicações em Cache. Falando mais a fundo sobre o modelo Cache, que é um banco de dados pós-relacional, isso porque não chega a ser puramente orientado a objeto, mas tem dentro dele alguns conceitos que são orientados a objeto. Por isso vem o nome pós-relacional. Ele não é puramente orientado a objeto porque o conceito de um banco de dados puramente orientado é você manter todos os objetos e classes dentro do banco de dados. Isso por trás dos planos, vamos dizer assim, né, do que é um banco de dados. Mas para o usuário, que é no caso o desenvolvedor, ele vai manipulando apenas os objetos e devido à gama de possibilidades do Cache, as aplicações selecionadas a ele podem fazer uso dos componentes de negócio construídos em OO, orientado a objeto. E além de seu ótimo desempenho, ele permite a integração entre as linguagens padrões de banco de dados, que é a SQL e OQL, linguagem de consultas a objetos. E essas estruturas podem ser usadas isoladas ou em paralelo. As ferramentas oferecidas pelo tipo Cache são a ferramenta Web, que é portal de administração de sistema. Tem também a ferramenta Studio, que é a criação e manipulação das classes. Ferramenta Terminal Popular, que é a base dos dados. E as empresas que utilizaram do tipo Cache se surpreenderam com a facilidade e a vasta documentação que é disponibilizada dos projetos e classes. Ele se intitula o banco de dados mais rápido do mundo, pois a linguagem que foi utilizada no seu desenvolvimento tem a facilidade muito grande em manipular vetores e matrizes. E isso é uma das coisas que faz o Cache ser bastante utilizado aqui no Brasil por empresas no ramo da saúde. Hospitais, por exemplo, utilizam bastante. Um exemplo de aplicação é quando tira um raio-x. A imagem gerada vai para dentro de um sistema e fica armazenada no banco de dados. E como o Cache tem esse diferencial de manipular imagens com uma rapidez muito grande em comparação aos outros, é a melhor opção para ser utilizada em hospitais. E claro, também serve para ser utilizado em diversos lugares e áreas empresariais.